Muito bem, então voltando aqui, eu vou continuar essa análise dessa base, agora do ponto de vista, eu falei assim, olha, cuidado, será que esses dados estão bons assim para a gente levar para o modelo? Porque o modelo aceita os dados que vocês trazem para ele, né? Então, se vocês levam dados ruins para que haja a modelagem, a modelagem vai ficar ruim. Então, aqui eu quero colocar mais um aspecto que, assim, ah, pode ter algum problema esses nossos dados. Então, eu vou comentar com você um dos problemas que eu achei nessa base de dados. Podem ter outros, né? Um problema relacionado aos dados, últimos dados, por exemplo. Eu cortei num certo momento essa base a partir desse último aqui, dado que eu tenho, que é do dia 28 de agosto de 2017, tá certo? Então, cortei. Por quê? Porque o pessoal fez uma seleção desses dados aqui, especificamente. E nesse momento aqui, será que a gente pode ter tido algum problema, né? Nesse caso, né? Desse corte. Então, a pergunta que eu vou fazer aqui é: será que esses dados ao longo do tempo, é muito importante a gente, olha, tem muitos dados, ao longo dos dias, né? Tem desde o dia 9 de agosto até o dia 29 ou 28 de agosto, será que eu tenho é, alguma variação muito diferente nos meus dados em função do tempo? Em função de máquina, a gente já viu que tem uma variação bem grande na taxa de falha. Então, a ideia seria, vamos calcular a taxa de falha, talvez por dia, né? Agrupando todas as bobinas que começaram num certo dia, para a gente ter uma sensibilidade uma característica que a gente chama de um processo de estabilidade estatística, vamos dizer assim. Eu não vou fazer gráficos de controle aqui, que não é o nosso tipo de aula, mas eu vou fazer pelo menos o gráfico para a gente entender se há alguma estabilidade estatística na taxa de falha. Será que a taxa de falha foi diferente para as bobinas do início da base até no final da base? Se eu tenho diferentes no, no tempo, né? Então, eu vou fazer uma outra tabela dinâmica mostrando isso. Eu vou colocar na minha linha aqui a data de início, né, da bobina, né, para a gente ver o que aconteceu nesses dias. E o Excel já nos agrupa, né, a data de início por data mesmo. Então, já está 9, 10 de agosto e tal. Quantos casos eu tive aqui? Vamos colocar, por exemplo, o próprio produto, né? Que é uma variável categórica. Então, eu tenho alguns casos do dia 19, do dia 9, depois, vamos ver aqui, ó, fazer um gráfico. Opa, então é o que eu esperava de uma base de dados que eu cortei numa data, cortei na outra, né? De início da operação, né? Porque, esse dia, por exemplo, teve menos casos, provavelmente porque eu peguei numa certa hora do dia que eu perdi algumas bobinas naquele dia. Mas eu tive mais casos, ó, vamos dizer assim, entrando. Casos aqui, no caso, são bobinas, tá? Bobinas. Eu tive 400 por dia, 500 bobinas por dia aqui, né? Nessa operação. E olha, a partir do dia 26 eu tenho menos bobinas do que, vamos dizer assim, uma condição de 500 bobinas por dia, né? Muito bem, o que isso me leva a crer? Olha, por que eu tenho menos? Porque parou de produzir? Talvez não. Talvez porque aquele corte que a gente deu foi num certo momento em que não deu para chegar até o fim da bobina, porque a gente está tentando
localizar o tempo 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 de falha, né? Então, provavelmente nesse último período aqui talvez não, né? Mas nesse último aqui eu tenho somente casos, porque são encerrados, mas encerrados de maneira abrupta, porque não deu tempo, são 17 horas ali, né? Não deu tempo para eles acabarem, né? Então, talvez eu tenha um problema nessas datas, ou talvez na data inicial, na data final aqui, né? Vamos dividir por máquina isso daqui. Vamos ver por máquina. Qual é a quantidade de casos? Ó, são similares, tem as curvas similares. Parece que a máquina 2 ela entrou com menos casos inicialmente, depois ela produziu mais, né? A máquina 1 estava mais constante aqui, perto de 200, né? Mas as duas máquinas, né, têm esse efeito final aqui, né? Então, talvez essas datas de 26, 27 e 28 não sejam muito adequadas, né? Para eu ver a taxa de falha aqui, em vez de contar máquinas, eu vou contar aqui o produto na legenda. Ah, olha só que interessante, ó. A reprovação me parece muito alta nesses últimos 3 dias, né? Como eu estou vendo isso? É a relação entre ok e reprovado, né? Mas como eu vejo essa relação especificamente? É a taxa de falha por data, né? Como é que eu faço a taxa de falha por data? Eu vou fazer pelo percentual das linhas aqui. Opa, então nós temos um problema, talvez nem tão, tem uma taxa de falha até um pouco menor no início e tal. Aqui, vejam que, cuidado, aqui tem a taxa de falha para reprovado, né? Que aí são os reprovados que falharam, né? Então, estou vendo aquele mesmo indicador que a gente viu aqui, de taxa de falha, reprovado e ok, que era dividido por máquina, eu estou vendo aqui por data. Ah, então é interessante, né? Agora, a gente já sabe que cada máquina tem uma taxa de falha diferente. Puxa, então a minha tabela dinâmica aqui deveria incluir máquina, né? Mas eu já sei que o dia 26, 27 e 28 são dias que eu não deveria usar no meu cálculo, porque tem uma taxa de reprovado muito alta, muito provavelmente porque eu censurei esses dados de maneira diferente. Então, eu até falo, olha, preciso de usar esses dias no meu cálculo e na minha modelagem. Olha, como você tem muitos outros dados, aqui a gente faz pelo... faço mais fácil. Eu vou eliminar esses dados da minha base, porque eu tenho outros dados referentes a isso. Claro que eu precisaria confirmar se era isso mesmo, porque nesses dias teve muita reprovação. Ah, mas aqui não deu tempo de esses carretéis chegarem ao final, por isso. Ah, tá bom, então tá bom. Então, essa é a ideia, né? Foram só os carretéis que foram reprovados aqui. Mas, como eu faço para enxergar esse gráfico, né? Por máquina, né? Por máquina. Ah, vou trazer a máquina aqui. Posso colocar antes a máquina, mas aí já deu uma ideia de taxa de falhas por dia e por máquina. Mas, poxa, eu queria comparar na mesma data, são dois calendários diferentes, né? Não fica bom esse gráfico. Vou colocar por máquina antes de produto, ou seja, produto, máquina a gente chama no Excel de pai de produto, só que as contas ficaram muito distorcidas, né? Não consigo ver a taxa de falha para cada máquina aqui. Eu preciso calcular aqui, agora é uma dica de Excel, assim, para quem gostaria de melhorar seu desempenho em Excel, é assim, só para vocês verem exatamente esse cálculo aqui, eu tenho como o produto, que se está reprovado ou não, ele está como em cima de máquina na coluna, então máquina é pai de produto. Então eu tenho que fazer o percentual da coluna pai. Coluna pai é o nome que o Excel deu, né? O Bill Gates deu aí para esse negócio. Não existe isso no livro de estatística. Mas eu quero fazer o percentual para cada máquina dentro de cada linha.
Então, esse é outro percentual que a gente deveria fazer. Mostrar valores como percentual de coluna pi. Pronto, agora os percentuais estão adequados, ó, está reprovado 62, tal. Então, veja, a reprovação da máquina 2 é geralmente perto de 60, tá vendo aqui, ó? Então, aqui, 65, né? Então, veja, nessa tabela está perto de 60, ó, 65, 82. Mesmo dado aqui que a gente tem, ó. Eu já tenho aqui a reprovação por máquina e por data, né? Então, cuidado nos seus nas suas análises em Excel para não assim, procurar esses percentuais de maneira adequada, né? Sempre usar o percentual adequado. Como eu quero ver o percentual de reprovado, essa linha laranja e essa linha amarela, uma de cada máquina, né? E aqui tem um complementar das linhas, porque tem todos os dados, né? Como eu faço isso no Excel? Eu não posso simplesmente tirar o OK, senão o percentual não é calculado, fica tudo 100%, tá certo? Então, não pode tirar o OK. O OK faz parte do cálculo de percentual, tá certo? Então, eu preciso, nesse caso aqui, só para a gente enxergar o problema de percentual de rejeitados, reprovados por máquina, não tem outro jeito aqui no Excel, pelo menos eu tenho, não tenho, sim, de bate-pronto um outro jeito, senão sem apagar a linha como se ela fosse uma linha fantasma, só para a gente tirar da frente, né? Senão, são dois indicadores complementares, confundem a gente, talvez. Fica o gráfico meio complicado aqui. Então, sem preenchimento e sem contorno, eu tenho agora o gráfico mais puro aqui, né? Mais puro aqui dos percentuais, mostrando que, sim, a data de 26 é mais complicada para máquina 1, né? Máquina 2, ela está com a data de 26, 27 menos prejudicada. E 28 está prejudicada para todo mundo. Então, eu ficaria o seguinte, ó. Para a gente levar para modelagem, levar dados para modelagem, eu levaria todos os dados menos da data de 26, 27, 28. Essa é a conclusão que eu cheguei aqui neste caso. Então, para a gente, digamos assim, calcular o percentual corretamente aqui, eu vou também calcular o percentual só geral para as datas especificadas, de menos a data de 28, 27 e 26. Para fazer isso rapidamente, eu vou buscar aqui início da bobina, né? Vou colocar um filtro aqui e vou fazer um filtro, né? Opa, tem muitas datas aqui, né? Muitas datas aqui. Eu vou fazer um filtro das datas de... tem muitas datas aqui. Precisaria fazer um filtro mais específico aqui. Para a gente fazer um filtro mais rápido aqui, não vou ficar demorando aqui para fazer o filtro, eu vou fazer uma ordenação aqui. Vou fazer aqui o filtro na base mesmo e depois refazer meus cálculos com esses novos dados. Vamos filtrar aqui o início da bobina. Puxa, ele insiste aqui, né? É difícil fazer filtro aqui. Não, 28, não quero. 27, não quero. 26, não quero. Muito bem. Então, aqui eu tenho meus dados filtrados na própria base. Tá certo? Então, eu vou criar até uma base complementar aqui, que eu quero levar essa base para a modelagem. A base sem os dados dos dias 26 e etc. Tá bom? Então, essa aqui é a base que eu vou levar para os meus cálculos lá. Tá certo? E aqui, essa base aqui, eu posso fazer novamente, só para a gente fazer os cálculos corretos aqui.
de percentual de máquina por produto, sim ou não, né? E aqui, tal, e vou fazer o percentual de linhas. Vou calcular de novo a taxa de falha. Então, a taxa de falha está 47 nesse caso, né? E 64 nesse caso, um pouco diferente daquela de 48 e 65, certo? Por quê? Porque eu eliminei duas datas que estavam me atrapalhando, vamos dizer assim, na modelagem. Então, fica aqui a dica para vocês, como eu tomei esse cuidado, né? Levar dados mais, vamos dizer assim, fidedignos, sei lá, como vocês podem, mais adequados para a modelagem, senão nossos modelos ficam ruins aqui, né? Então, aqui, vamos chamar de dados limpos. Claro que muitas vezes você tem os seus dados, você vai ficar horas fazendo esse trabalho de limpeza dos seus dados, tá certo? Então, se tivesse um problema aqui, outro problema, vocês teriam que resolver caso a caso, né? Muito bem, esses dados limpos, vou até salvar aqui para a gente, eu mando essa planilha para vocês, vou deixar salvando. Esses dados limpos, vou chamar esse aqui do percentual com dados limpos. Né? Tá aqui, para a gente, depois eu marco aqui para vocês. Então, os dados limpos é que eu vou levar para o Minitab.